Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Um estudo feito no Reino Unido mostra que a dose de reforço pode aumentar em até 30 vezes a proteção de uma pessoa contra a Covid. Mas a dúvida da comunidade científica é se a imunização extra também vai ser eficiente contra a variante Ômicron. Para comentar o assunto, nossa reportagem conversou com um dos especialistas mais conceituados do país nessa área, o imunologista Jorge Khalil. Os pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, avaliaram os efeitos do reforço quando aplicado após 2 doses da AstraZeneca ou 2 da Pfizer. Segundo o resultado, a Pfizer e a Moderna, usadas como terceira dose, proporcionam as melhores respostas gerais entre todos os imunizantes testados. Então, 7 vacinas foram testadas e o que se mostrou primeiramente é que todas elas deram um reforço muito importante na imunidade, tanto na resposta de anticorpo como na resposta celular. E que também os casos de reações adversas foram pequenas e foram solucionados. Além da Pfizer e Moderna, foram avaliados os imunizantes da AstraZeneca, Janssen, Novavax, Valneva e CureVac. É claro que não foi testado ainda a efetividade, ou seja, se efetivamente diminui a quantidade de doentes que vão ficar doentes. Mas se viu que, sim, melhora a resposta, e dentre elas, as vacinas de RNA mensageiro Moderna e Pfizer tiveram uma performance até que seria melhor do que as outras. Foram avaliadas cerca de 3.000 pessoas com idades acima de 30 anos, que, segundo o estudo, responderam bem à análise. Para se ter uma ideia, os níveis de anticorpos nas pessoas que tomaram as 2 primeiras doses da AstraZeneca aumentaram 30 vezes após o reforço com a Moderna e 25 vezes depois da aplicação da terceira dose da Pfizer. Mas é claro que isso não invalida as outras 5 marcas testadas, que não inclui a Coronavac, muito usada aqui no Brasil. Infelizmente, porque ela não é utilizada na Europa, não se sabe o que dá uma terceira dose depois da vacinação por Coronavac. Mais estudos estão em andamento em Brasil. Em breve teremos resposta sobre as vacinas utilizadas no Brasil, o que dá uma dose de reforço, testando da mesma forma eventos adversos e a reatividade tanto de anticorpos como resposta celular. Enquanto isso, o Ministério da Saúde orienta como primeira opção para a dose de reforço a vacina da Pfizer, uma das mais eficazes, segundo estudo feito no Reino Unido, que indica ainda que apenas meia dose desse imunizante já seria suficiente para a terceira aplicação. Temos que ver se isso vai ser confirmado para utilizar isso como uma decisão pública, né? Por enquanto, aqui no Brasil, nós estamos dando dose inteira. O que se sabe até aqui é que as doses de reforço das 7 marcas analisadas pela pesquisa publicada pela revista Lancet encontrou boa resposta para todas as cepas da Covid. E agora os pesquisadores esperam que haja proteção também contra a variante Ômicron. Nos últimos dias, dados preliminares sugeriram que a vacina Pfizer pode proteger contra a nova cepa. Mas, segundo o Dr. Khalil, é preciso aguardar resultados mais efetivos. E aí tem 2 coisas que são diferentes. Uma é se os soros das pessoas imunizadas com a Pfizer poderiam neutralizar o vírus Ômicron. Isso está sendo estudado. Mas a gente precisa bem mais tempo para saber se as pessoas vacinadas pela Pfizer ficaram doentes. Ao mesmo tempo em que testa o imunizante já em uso, o laboratório Pfizer já trabalha em uma nova versão de sua vacina anti-Covid contra a Ômicron. Mas, segundo o presidente executivo da Moderna, vacina também apontada como uma das mais eficazes para a dose de reforço pela pesquisa britânica, pode levar meses antes que as farmacêuticas possam fabricar vacinas específicas para variantes. Enquanto o mundo aguarda por respostas e resultados, ainda vale o alerta a quem não completou o esquema vacinal. Dados dos Estados Unidos mostram que você tem 12 vezes mais chance de morrer se não tiver a vacinação completa. Então, você não quer essa chance de morrer, então, por favor, vacine-se a segunda dose e quem já tiver em condições, tome a terceira dose. É um momento muito bom para isso, nós vamos nos preparar para um possível e indesejado pico.
No Afeganistão, vive uma grande crise humanitária e cerca de 1 milhão de menores de 5 anos estarão gravemente desnutridos em 2022. Para tratar essas crianças, vacinar 10 milhões e meio contra o sarampo e garantir o acesso à educação de 7 milhões e meio de crianças em idade escolar, a Unicef pediu a ajuda de 2 bilhões de dólares aos doadores. Este é o maior pedido já feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O órgão da ONU lembrou que em 2021, mais de 60 mil casos de sarampo foram relatados e 10 milhões de crianças podem ter abandonado a escola. Após a chegada dos talibãs ao poder em 15 de agosto, a população afegã ficou totalmente dependente da distribuição de ajuda humanitária. E a Organização Mundial da Saúde pediu nesta terça-feira uma maior proteção para as crianças, as mais afetadas pela nova onda da pandemia de Covid-19 na Europa. Não é incomum hoje vermos uma incidência de 2 a 3 vezes maior entre crianças pequenas do que na média da população. Os riscos à saúde vão além das próprias crianças. À medida que as férias escolares se aproximam, devemos também reconhecer que as crianças contaminam seus pais e avós em casa. De acordo com a OMS, os casos aumentam atualmente em todas as faixas etárias, com as taxas mais elevadas observadas entre 5 e 14 anos. Para evitar fechamentos de escolas e o ensino à distância, o Departamento Europeu da Organização recomenda o aumento dos testes de diagnóstico nos colégios e a análise da vacinação dos alunos, mas defende que a vacinação obrigatória deve ser o último recurso. Um estudo do Banco Mundial e de várias instituições internacionais alertou para o impacto da pandemia na educação e no futuro das crianças em todo o mundo. De acordo com o levantamento, a geração de jovens atualmente na escola corre o risco de perder quase 17 trilhões de dólares de renda ao longo da vida, como resultado do fechamento de escolas devido à crise sanitária. 2 tiaras que podem ter pertencido à primeira esposa do imperador francês Napoleão Bonaparte foram vendidas em um leilão em Londres por mais de 760 mil euros, o equivalente a 5 milhões de reais. Com pedras preciosas cravadas, as peças do início do século XIX fazem parte de um conjunto de joias e foram oferecidas como parte da venda de tesouros de uma casa de leilões. Uma tiara em ouro e esmeralda encravada com 25 entalhes de cornalina foi vendida por um valor acima de seu preço, estimado em mais de 3.828.000 reais, juntamente com um par de brincos, pente de cabelo e enfeite de cinto. It's a wonderful tiara set with incredible intaglios. Este é um exemplo muito raro de joias do início do século XVIII, feitas por volta de 1805, que se acredita ter sido usada pela imperatriz Josefina Bonaparte. A segunda tiara de ouro e esmeralda também foi vendida dentro de sua faixa estimada e foi oferecida junto com um fecho e um enfeite de cinto. As joias leiloadas são exemplos emblemáticos do design neoclássico, estilo que floresceu durante o reinado de Napoleão Bonaparte. E essa edição termina aqui. Eu volto logo mais às 5 da tarde com outras informações. E se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.